Olá pessoal, o Conversa de Corredor vem tratar com vocês um assunto muito sério. Bullying, violência física e psicológica, que afeta muitos adolescentes no Brasil. Vamos acompanhar uma matéria especial sobre este tipo de violência. Um sonho interrompido. O trauma. Quem sofre exploração sexual carrega sequelas por toda a vida. Vamos conhecer uma história de quem foi vítima desse crime. No ar, Conversa de Corredor. Aqui, os bastidores viram notícia. Pesquisa comprova que o bullying é um dos vilões que afeta 30% dos estudantes brasileiros. Em uma matéria especial aqui no Conversa de Corredor, você vai conhecer um pouco dessa história. Vamos acompanhar a reportagem comigo. Durante uma festa do colégio, na piscina, né? Todos estavam na piscina e não me deixaram sair, né? E eu fiquei preso na piscina e toda vez que eu tentava sair, pisavam na minha mão. Eu passava Passei 40 minutos a 1 hora dentro da piscina. 1 em cada 5 jovens dos 13 aos 15 anos pratica bullying no Brasil. São dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2012, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A violência do bullying atinge cerca de 30% dos adolescentes do Brasil. Não sabia discernir mais ou menos a raiva que eu sentia, né? Contra o colégio e contra aquilo que eu tinha passado, né? Então, eu acabei agindo de uma forma bem descontrolada, né? Ameaçando o colégio, né? O colégio, na verdade, ameaçando entrar no colégio. E a partir do momento em que descobrimos a violência que é a prática do bullying, nós nos aprofundamos no tema, inclusive estudamos a fundo, né, no nosso mestrado, e para servir, né, de exemplo para um trabalho realizado dentro do próprio Ministério Público. E a prevenção, no caso do bullying, ela é fundamental nas escolas, sejam públicas ou privadas, porque o caso de Rafael, ele é como uma referência, né? A partir desse caso surgiram leis, né? Leis de enfrentamento ao bullying nas escolas, programas que foram também criados, né, por lei para o enfrentamento do bullying dentro das escolas. Que educação, na verdade, ela não é o que eu falo, e sim o que eu faço, é a minha ação. E, na maioria das vezes, quando se trata do bullying físico, ele ocorre mais em meninos. Já o bullying social, ele acontece muito mais com meninas, né, que é a questão social. Então, entra muito também o trabalho social. Se aquela criança, na sua fase certa, ela houve um trabalho de sociabilização na escola, se a família também contribuiu para essa sociabilização, para esse convívio com as outras pessoas, aí entra a questão do respeito, tá? Não só pela família, mas pelo outro, a questão da valorização da família, tá? Do que é pedir desculpa, do que é reconhecer um erro e do que é ajudar o próximo. Existem estudos desde 2003, que vêm buscando estabelecer vamos dizer, programas de reeducação. Quem estuda, os sociólogos que estudam, eles buscam a prevenção. Aqui em João Pessoa, eu não posso especificar a escola, porque eu estou envolvida no processo de algumas crianças que praticaram atos de bullying, né? Porque ele é sistematizado, ele é rotineiro, não é um momento, acontece várias vezes. Uma constante e uma permanência. Então, 3 garotos pegaram um outro garoto mais frágil, mais delicado, e suspenderam, seguraram, e os outros ficaram alisando, chamando de menininha, de uma série de coisas. E eu fui à escola saber quais as medidas. Então, segundo a diretora, os 3 garotos agressores,
iriam ser suspensos, né? Mas eu sugeri que os 3 garotos que agressores, eles poderiam passar por um momento de reeducação no sentido de elaborar um trabalho sobre bullying, sobre essas questões de tolerância ou intolerância e apresentar para todas as escolas. Então, fazer desses 3 garotos ou outros um grupo de trabalho de enfrentamento ao bullying. Eu acho que isso teria um resultado. É você, enquanto agressor, ser potencializado no sentido contrário. Eu cheguei até a ficar vários dias, né? Inclusive próximo ao fato, na época do acontecido, com trauma de chegar ao menos próximo do colégio, né? E até mesmo quando via propaganda do colégio na televisão, né? Eu mudava de canal porque eu não suportava, mas agora que enfrento ao colégio, depois de 6 anos, é uma sensação de puro alívio, né? Nunca esperava que ia ter essa reação, né? Mas cada dia que passa é a superação, né? Os pais devem ficar de olho nos seus filhos e ouvi-los com mais tranquilidade. Fazendo assim, problemas podem ser resolvidos antes que fujam do controle. O Conversa de Corredor foi até Condado, em Pernambuco, conhecer a história de um jovem que foi abusado pelo pai. 10 anos depois, ele conta como tudo aconteceu. Ele me colocou no colo dele, né, e começou a se esfregar em mim. E daí eu fiquei sem entender o porquê disso está acontecendo. Meu pai está fazendo isso comigo. Nossa reportagem veio até o município de Condado, interior de Pernambuco, que fica localizado a aproximadamente 70 quilômetros da capital paraibana. Cidade com mais de 25 mil habitantes, onde encontramos um jovem que foi abusado sexualmente quando era criança, vítima do seu próprio pai. Começou na minha infância, né? Meu pai começou a tentar fazer isso comigo e me deixou cada vez mais aperreado em ver o que estava acontecendo na minha vida. Isso foi com que idade, assim? Eu tinha entre 12 a 13 anos de idade. Eu aproveitava os momentos, né, que eu estava só em casa, né? A minha mãe fazia faculdade na época e ele aproveitava o período que eu estava só para tentar fazer isso comigo. Não tinha como eu agir, né? Por conta que eu vivia à base de ameaças, ele me ameaçava, então, e não tinha como reagir a tanta brutalidade, né, da parte dele. Então isso, eu ficava sem ação. O que ele fazia? Me ameaçava, mandava ir pro quarto, então se eu não entrasse, ele ia cortar minhas pernas de facão e eu chorava, né? Não chorava na frente das pessoas, tipo dos familiares, para o pessoal não querer saber o que era e eu ficar com medo que eu falasse se acontecer alguma coisa comigo, né? Dele me matar. Hoje qual é o sentimento que você olha quando você encontra com o teu pai? Qual é o sentimento que você tem? Eu tenho pena dele, muita pena mesmo. Na verdade, a gente tem uma preocupação com a vítima, né, a pessoa que sofreu esse abuso, exploração sexual, de ela ser inserida nos programas e serviços existentes para que ela possa conseguir superar aquela situação, né? Existe o processo criminal, que aí vai buscar a responsabilização daquele acusador, e aí ela vai ter que ir na delegacia, fazer a denúncia, né? Vai ser feita uma investigação, para que aquela investigação termine o inquérito e seja feita a denúncia por parte do Ministério Público, e aí vai correr todo o procedimento judicial para chegar à responsabilização daquele agressor. Mas a nossa preocupação com relação à vítima não é somente no que tange a responsabilização do agressor, é também ter o cuidado com essa vítima, o que vai se fazer com ela, porque para ela fica uma situação de trauma, né, de dificuldade, e ela conseguir superar essa situação. Por isso ela tem que ser inserida em programas e serviços que são garantidos geralmente pelas prefeituras, porque a política da criança e adolescente é uma política municipal. Ela é bonita e ela é eficiente quando ela é feita de forma articulada, intersetorial, né?
entre as secretarias também, que a gente precisa, mas também com grande ação de mobilização da sociedade civil através de suas organizações, das suas ONG, né, das suas pastorais sociais e das instituições religiosas que também têm contribuído muito. A gente identifica o problema como geral na sociedade, né, às vezes muito camuflado também, mas a rede também é um espaço onde recebe muita denúncia. Então, pela questão de receber as denúncias, a gente também faz alguns encaminhamentos com delegacias, com o Ministério Público, para poder encaminhar os casos. Abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes são enquadrados penalmente como corrupção de menores e atentado violento ao pudor, caracterizando violência física ou grave ameaça. A vocês agradecemos a todos que acompanharam o nosso Conversa de Corredor. Iremos ficar por aqui. Acesse e curta a nossa fanpage facebook.com/Conversa de Corredor. Curta, comente, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo programa.